Lampião, o líder do cangaço, era vigilante e precavido quando se tratava de possíveis traições. Ele vivia constantemente desconfiado e agia com rigor contra aqueles que fossem covardes e traidores. Certamente, essa prudência por parte do líder dos cangaceiros foi um dos segredos para a sua sobrevivência ao longo de tantos anos no comando do cangaço nordestino. No início de 1938, Lampião passou vários dias em um lugarejo chamado Porão da Passagem, desfrutando de um descanso completo. O tempo passava de forma tranquila e relaxada. Após 10 dias, o bando se divertia, jogava e bebiam livremente. A exceção era Vulcão, um cangaceiro de corpo atlético, alto e esguio, meio magro e cabelos lisos, um fiel representante da mistura brasileira. Ele se mantinha afastado do ambiente, alegre e festivo, parecendo meio triste. Passava seus dias isolado, solitário e perdido em seus pensamentos, buscando refúgio sob a sombra das árvores. Lampião notou a mudança de comportamento de seu cabra, Vulcão, e começou discretamente a observá-lo. Ele chamou Luiz Pedro e disse: Luiz, tenho um pressentimento que Vulcão está planejando algo. Olha o jeitão dele, parecendo burro empacado. Pode deixar, capitão. Vou ficar de olho nesse cabra. O que ele estiver tramando, eu vou saber e te falo. Pode até ser um pensamento passageiro, né? Mas é melhor prevenir. Pode ser saudade dos parentes, da mulher. E isso pode deixar o cabra meio triste, meio calado. Vamos ver, né? Luiz Pedro saiu da barraca de Lampião em busca de Vulcão, mas não o encontrou no grupo que jogava cartas ou entre aqueles que assistiam. Procurou por ele na barraca de pancada, mas não teve sucesso. Desconfiado, ele percorreu todo o acampamento, mas Vulcão parecia ter desaparecido. Ligeiro retornou à barraca do chefe e informou a Lampião sobre a situação. Ao receber a notícia, Lampião ficou irritado e disse: Ele fugiu, foi embora. E se os macacos pegar ele, vão saber de muita coisa nossa. Só pode ter fugido esse miserável. Vamos atrás dele. Sentado na sombra sobre uma quixabeira, o cangaceiro Vulcão tinha seus pensamentos voltados para bem longe dali. Ele sentia uma saudade intensa de seus pais, irmãos e parentes distantes. A vida miserável que levava como cangaceiro era insuportável e ele percebia agora o tamanho de seu sofrimento. Ele jamais imaginaria que ser um bandido fosse tão angustiante. Recordava com amargura o dia em que deixou a casa de seus pais e abandonou sua vida decente para se tornar um cangaceiro. E como essa decisão arruinou sua vida, a saudade era insuportável. O arrependimento estava estampado em seu rosto. A dor que assolava seu coração era angustiante. Sentia que se permanecesse ali, ficaria louco. E a hora havia chegado. Em sua solidão, decidiu que era hora de partir e aproveitar um pouco a sua vida. Planejava fugir para um lugar distante, onde a vingança de Lampião não pudesse alcançá-lo. No entretanto, Vulcão não contava com o poder e a sabedoria do líder dos cangaceiros. Rapidamente, Lampião partiu em busca de Zé Sereno e o informou sobre a novidade. O cangaceiro do Xorroxó comentou: pode até ser que ele fugiu mesmo, viu? Mas pode até ser que ele foi pro samba que vai ter hoje lá na Lagoinha, será? Mas ele não deve ser doido a ponto de ter caído fora. Ele conhece a lei do cangaço. Vamos chamar o Balão e mais algum para descobrir onde ele deva de estar. De qualquer forma, ele cometeu um erro muito grave, viu?
Nenhum de nós pode sair sem autorização do chefe e sem que todos fiquem sabendo. Luiz Pedro, que estava furioso com a atitude de Vulcão, dava também a sua opinião sobre o fugitivo. Você vai ver, ele agiu por impulso. Você não vê que nenhum de nós iria a uma festa sozinho? A cabroeira saiu em busca do fugitivo com destino à fazenda Lagoinha. Ao chegar à fazenda, foram informados de que o procurado ainda não havia passado por ali. No entanto, receberam notícias de um catingueiro que revelou a presença de um estranho no Canindé Velho de cima. Após uma árdua e complicada jornada, o desertor finalmente alcançou as margens do Rio São Francisco. Sua fuga foi meticulosamente planejada e executada quando estava sozinho, longe de seu grupo e companheiros. Com cuidado, ele se afastou do acampamento e se embreou nos matos, escondendo suas armas em um local conhecido como Saco da Onça. De lá seguiu para um local chamado Cabeça do Negro, de onde desceu até a beira do Velho Chico. Um homem que passava pelo local estranhou a presença daquele desconhecido, caminhando sozinho na beira do rio, mas não tinha a intenção de se intrometer na vida alheia, pois não desejava prejudicar ninguém. Vulcão retornou às Caatingas. No entanto, seu caminho o levou direto à Lagoinha, onde encontrou os cangaceiros em busca do fugitivo. Lembrou-se do rapaz que haviam deixado e esperando na margem do rio e deu a pista aos bandidos. O bando partiu em direção ao rio, pois era crucial chegar com alguma luz, já que a noite se aproximava, trazendo consigo uma escuridão total que dificultaria a captura do fugitivo na beira do rio. Vulcão aguardava ansiosamente a chegada da embarcação, mas o tempo parecia se arrastar. Mesmo sendo um homem destemido e valente, o medo começou a se insinuar para ele. Sabia que sua fuga já havia sido descoberta no acampamento e estava ciente do perigo que corria. Conhecia bem as consequências que Lampião impunha a quem tentasse deixar o cangaço sem a sua permissão. A angústia tomava conta dele enquanto observava desesperadamente as águas do Rio São Francisco. Implorava por um milagre que trouxesse uma embarcação. Olhava para todos os lados, mas não via nenhum sinal de uma canoa à vista. Enquanto o bando se aproximava, antes eram amigos, agora seus amargos inimigos. O temor do fugitivo provou ser justificado, pois os membros do bando de Lampião estavam se aproximando com extrema cautela. Eles se moviam silenciosamente em direção ao porto, onde reinava um completo silêncio. Até mesmo as plantas ribeirinhas pareciam pressentir um triste acontecimento, pois permaneciam imóveis, suas folhas não se moviam e as águas do rio estavam paradas. O sertão estava envolto em um profundo silêncio. Algo de péssimo estava para acontecer. Assim age a natureza. O fugitivo olhava ansiosamente para o rio, esperando que a tão sonhada canoa aparecesse e o salvasse e tirasse ele daquele lugar. No entanto, a canoa não surgiu. Nesse momento de dúvida e medo, ele sentiu que seus caçadores se aproximavam, e não para prendê-lo, mas sim para capturá-lo e matá-lo. Conhecia as leis do cangaço. De repente, do nada, aparece um bando de cangaceiros na sua frente. Impulsionado por um surto de adrenalina, ele deu um salto espetacular, tentando se libertar das garras de seus perseguidores. Estava enlouquecido pelo medo e pelo pavor, como se fosse uma fera sendo picada por milhões de agulhas. Desesperadamente ele tentou correr, mas foi em vão. Mãos rápidas e fortes o agarraram e ele se debatia, queria se livrar do cerco, mas não conseguiu.
Finalmente, Vulcão foi imobilizado e amarrado, incapaz de proferir uma única palavra. Sabia que seu fim estava próximo. Ofegante e derrotado, foi arrastado morro acima, amarrado ao famoso cavalo Estrela d'Alva, um campeão nas corridas de boi bravos daquela região de Canindé. Vulcão começou a fraquejar, não suportando as dores causadas pela dolorosa subida enquanto era arrastado por uma corda presa ao cavalo. Seus antigos companheiros não demonstraram compaixão e continuaram sua jornada macabra. Os cruéis cangaceiros chegaram à fazenda onde uma festa estava em andamento, com todos dançando e se divertindo. Eles decidiram não se apressar e se juntaram à festa. Amarraram o desertor a um poste no telheiro e entraram na dança e na cachaça. O álcool estimulou os cangaceiros, que aproveitaram cada rodada de dança para se divertirem, torturando o infeliz com seus punhais afiados. Aí já era maldade gratuita. No meio da madrugada, todos partiram para o acampamento. Lampião não queria mais ver o ex-companheiro. No fundo, não gostava de matar um companheiro, pois a sentença já havia sido proferida. Vulcão era para ser executado ao ser encontrado, sem meias palavras, mas os perversos cangaceiros queriam se divertir ainda mais antes de cumprir a sentença. Um deles chicoteou um cavalo agitado que estava amarrado ao corpo do prisioneiro, fazendo-o correr desenfreadamente. O infeliz foi arrastado até que o cavalo finalmente parou perto de algumas caibreiras na beira de um riacho. Um menino que passava por ali ficou horrorizado ao ver o estado daquele homem lastimável, que se ergueu como uma figura disforme, horrenda pelos ferimentos, implorando para que o libertasse daquela corda que o mantinha amarrado. O jovem sertanejo ficou perplexo, sem saber o que fazer. O bandido suplicou para que o deixasse livre, e do acampamento dos cangaceiros, os cabras observavam a cena. Sem pronunciar uma palavra, o garoto desistiu de ajudar o homem e foi embora, meio que chorando por não poder ajudar o pobre homem, e foi embora com o seu burrico. Então, meia dúzia de cangaceiros foram terminar o serviço, se aproximaram do Vulcão, que já estava mais para lá do que para cá, e Vulcão, com dificuldades, olhou para seus ex-companheiros e disse: "Vocês não sabem o que estão fazendo comigo. Vocês não sabem o que é sentir uma saudade da família. Não me mata não. Por favor, me deixa embora." No entanto, o cangaceiro Juriti, com sua habitual arrogância, respondeu: "Você é o cabra que não pertence ao nosso mundo, não. Este lugar aqui é para homem de verdade. E quem não é homem e sai da lei é eliminado. Se a Bolante te pegar, para livrar tua cara, tu denuncia as coisas que sabe. Aí era nós que ia pro buraco. Então se vai tu sozinho." Vulcão foi levado até a beira do riacho, sem que ninguém se comovesse com seus apelos por clemência, e o executaram brutalmente com um tiro de parabelo. Assim a sentença foi cumprida ao lado de um cruzeiro, onde alguém também perdeu a sua vida. Isto aconteceu no dia 10 de janeiro de 1938. Por isso, nesse lugar foi chamado de Dois Cruzeiros. Essa história nos alerta a pensar bem quando tomamos alguma decisão, pois neste mundo cruel existem vários caminhos sem volta. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe com amigos e parentes, se inscreva no canal, clica na sua telinha no próximo vídeo de histórias incríveis sobre o cangaço. Até mais, cabroeira. Por quê? Porque eu fui!